Olá, quarto ano, uma boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja tranquilo. Vamos voltar para mais uma aulinha nossa, aula da 16ª semana de trabalhos remotos. Hoje, nesta aula, eu vou dar continuidade no nosso capítulo 8, tá? O capítulo que nós estamos trabalhando sobre os indígenas e outras comunidades, né? Na aula passada, durante a nossa live, né, eu trabalhei um pouquinho com vocês sobre as terras indígenas, né? Vimos que a Constituição, né, garante aí, né, ela afirma que os povos indígenas, né, eles têm o direito sobre as terras que são tradicionalmente ocupadas por eles, né? Eles têm direitos, mas os direitos não quer dizer que eles têm acesso, né? Já que os indígenas enfrentam muitos problemas no nosso país, não é verdade? E vimos, né, a forma de reconhecimento da terra indígena, né, esses vários aspectos. Fizemos algumas atividades e hoje eu vou trabalhar com vocês sobre outros povos e outras comunidades tradicionais. Algumas comunidades até que são descendentes de indígenas, com europeus, com negros, outras são descendentes aí também somente dos negros, dos escravos que viviam aqui no Brasil, tá bom? Então essa vai ser a nossa aula de hoje, tá bom? Os povos e comunidades tradicionais. Espero que vocês gostem. Vamos lá então. Vamos lá. Deixa eu passar. A primeira coisa, eu tenho que entender, pessoal, o que são comunidades tradicionais, né? O que são esses povos que eu falei com vocês, ditos aí tradicionais, tá? Esses povos tradicionais são comunidades, são pessoas que cultivam tradições e costumes muito específicos, tá? Geralmente o modo de viver dessas pessoas, dessas comunidades, o seu sustento, eles estão basicamente ligados ao lugar onde eles vivem, tá bom? Eles vivem do lugar que eles estão, tá? A natureza e as características físicas da região. Ou seja, as comunidades tradicionais, né, os povos tradicionais, eles são formados por grupo de pessoas que vivem em um lugar há muitas gerações, tá? E eles vivem em um ambiente mais natural, tá bom? Eles possuem uma cultura própria, tá? Os seus conhecimentos, as suas práticas, elas são transmitidas, né, para as novas gerações. Então os mais velhos ensinam os mais novos as práticas daquela comunidade, tá bom? As comunidades tradicionais, pessoal, elas utilizam muitos recursos da natureza, tá? E eles utilizam muitos recursos que nós chamamos de forma sustentável, né? O que é isso? Usar a natureza, usar os recursos da natureza sem causar muito impacto ambiental, sem causar uma degradação ambiental, tá? Pois eles desenvolvem ali atividades que são mais assim domésticas, tá? E as atividades econômicas que eles vão desenvolver, nas atividades assim para ganhar dinheiro, às vezes, são de baixo impacto, elas não causam grandes impactos na natureza, tá bom? Nós temos diversas comunidades tradicionais no Brasil, eles são muito diversos, tá bom? E nós vamos estudar, eu vou colocar só algumas para vocês conhecerem aqui, tá bom? Mas nós temos muitas, e isso é legal para a gente perceber como que o Brasil ele tem uma diversidade cultural, uma pluralidade cultural muito grande, né? Você vê, nós temos comunidades tradicionais, comunidades que preservam, né, a sua história, preservam, né, a sua ancestralidade, vamos dizer assim, que tem culturas muito próprias, né, culturas muito específicas, os seus conhecimentos são muito característicos daquele lugar e são ensinados aí de geração
em geração. Tá? É muito legal essas comunidades. Aqui em Minas Gerais nós temos muitas comunidades dessas. Em Belo Horizonte mesmo nós temos comunidades tradicionais, né? E depois eu vou querer que vocês pesquisem algumas para mim, tá? Para a gente poder trabalhar durante alguns exercícios. Mas vamos ver algumas comunidades aqui. Vamos lá. Primeiro é dos pantaneiros, né, que vivem lá no Pantanal. Essa imagem aí vocês já devem ter visto muitas vezes na TV, né, nos jornais. Tem até um programa que chama Globo Rural. Eu vou até colocar uma outra imagem, um videozinho depois dele daqui a pouco, que mostra um pouquinho, né, sobre a vida do pantaneiro, tá? Então as comunidades aí tradicionais pantaneiras, né, são do Pantanal, por isso tem esse nome, elas têm uma forte influência indígena, tá? Eles estão muito ligados à influência, às tradições indígenas, tá bom? E os rios, estão vendo aí que eles estão dentro de uma área de rio, né? Tem grande importância para as atividades do pantaneiro, tá? E para a vida deles aí. Por quê? Já que o Pantanal, pessoal, grande parte do ano, né, vocês já devem ter ouvido falar nisso, o Pantanal é uma região brasileira, né, grande parte do ano ele fica o quê? Alagado, tá? Os rios têm a sua cheia, né, e alagam grande parte das planícies do Pantanal, tá bom? Então as atividades do pantaneiro estão diretamente ligadas a isso, tá? As atividades deles estão relacionadas à pesca, ao transporte fluvial, né, o transporte por rios, ou seja, a navegação. Eles têm também como atividade a criação de gado. Esta imagem aí, eles estão levando esse gado, né, para áreas que são mais altas, porque o rio aí já está tendo a sua cheia, e aí aparece aquela imagem, já viu os gados assim, só com a cabecinha para fora, né, do rio, assim, porque eles estão passando por uma área de cheia do rio e vão levar o gado para onde? Para uma área mais seca, para uma área mais alta, tá? Para poder terminar a sua criação aí, tá bom? Então essa é a que nós chamamos aí uma comunidade tradicional dos pantaneiros, tá bom? É muito tradicional, eles são comuns aí na região do Pantanal, região do Mato Grosso ali, beleza? Vamos ver mais uma. Ah, esse aqui é muito legal, as quebradeiras de coco babaçu, tá? Babaçu, pessoal, é um coco aí, é um nome em Tupi-Guarani, tá? Significa coco grande, babaçu, olha o tamanho do coco aí, ó. Eu vou mostrar mais esse coco para vocês, tá? E do babaçu, desse coco, essas comunidades aí, né, quebradeiras de coco, nada se perde desse coco que elas quebram, que elas utilizam aí, tá? Do caule, por exemplo, do babaçu, eles usam para fazer adubo. Das amêndoas, né? Aqui, ó, usa para fazer óleo, sabão, leite de coco, dá para fazer farinha, dá para fazer artesanato. Tem um monte de coisa que se faz com o coco babaçu, tá? E ele é muito comum lá no estado do Maranhão, Piauí, Tocantins, no Pará, tá? E são mulheres que vivem aí do extrativismo, da retirada desse babaçu, tá bom? Desse coco aí, tá? E aí se utiliza praticamente tudo da palmeira do babaçu, tá bom? É muito legal esse tipo de comunidade, e o proveito que eles têm, são comunidades assim, muito ligadas à terra, muito ligadas a esse extrativismo, tá? Eu já tive a oportunidade de conhecer essa comunidade quebradeira de coco de babaçu quando eu trabalhei lá no Maranhão, e aí eu estive lá na cidade que chama Caxias, no Maranhão, tem muito dessa comunidade. Quer ver? Vamos dar uma olhada num pedacinho de uma reportagem do Globo Rural sobre essas comunidades. Olha que legal. Em todo o Nordeste, 350 mil mulheres trabalham com o babaçu. São as quebradeiras de coco. A Ellen Martins foi encontrar essas mulheres no Maranhão. Nelson, olha, o Maranhão é o estado com a maior concentração dessa palmeira, que é nativa do Brasil.
A nossa reportagem tem imagens do Rogério Rocha e áudio do Anderson Nwabazili. Olha que legal. Uma mãe de muitos seios. Essa é Palmeira, o Babaçu aí. É tão linda de se ver. Por isso não mate ela. A prece deve cuide dela. Deixa em pé, deixa viver. É uma filha desse chão, uma filha dessa terra. Mãe Palmeira. Isso é tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Foi com que eu criei meus filhos. Foi quebrando coco. É a nossa vida, é a nossa história, é o nosso modo de vida. A gente costuma dizer que uma palmeira é uma mãe, que dá sustento a uma família, a vários filhos. Nos caminhos cercados por babaçu, onde o vento embala as folhas das palmeiras, se ouve também o toque-toque dos macetes das quebradeiras. No Tocantins tem quebradeira, no Piauí tem quebradeira, lá no Pará tem quebradeira, no Maranhão são as quebradeiras. Os estados, né, que tem a São elas quebradeira. que cantam os estados onde está a maior concentração de babaçu. Babaçu, em Tupi-Guarani, significa coco grande. O nome científico, Atalea speciosa. Speciosa, do latim, quer dizer bela. Bela e resistente. O babaçu nasce sozinho, só com alguma ajudinha. Aqui nessa área a gente encontrou vários coquinhos que foram roídos por animais como pacas e cutias. Alguns, olha, foram totalmente roídos. São esses roedores que disseminam o babaçu pela natureza e, tirando assim a parte externa do coco, acabam facilitando a sua germinação. O agrônomo da Embrapa, José Mário Frazão, explica. Ao se alimentarem, eles iniciam exatamente no fundo do coco. Aqui a gente tem um biquinho, né? E aqui tem um fundo. E nesse fundo é onde existe uma abertura natural que facilita a penetração da umidade. O que inicia o processo é o desenvolvimento do embrião, que está dentro da amêndoa. O coco de babaçu tem de 1 até 7 amêndoas e dentro de cada amêndoa existe um embrião. Ele fica em um dos lados da amêndoa onde existe esse pontinho preto. Eu cortei aqui com bastante cuidado para mostrar, olha. Esse é o embrião de uma nova palmeira. Repare que o coco deixado no mato tem algumas hastes que saem em direção ao solo. São elas que levam os embriões a uma profundidade de uns 25 centímetros e só depois a palmeira lança suas primeiras folhas. E quando olhamos um palmeiral, vemos muitas plantas brotando. São as pindovas. E depois vem a palmeira produtiva e a palmeira improdutiva. A palmeira improdutiva eles chamam de palmeira macho. E depois a senescente, o coringa, onde ela já não produz ou produz muito pouco. Da infância à velhice, a palmeira enfeita a paisagem. Da infância à velhice, a mulher dessa região enfrenta a quebra do coco. Quantos anos você tem? Você vai para a escola? Que ano você está lá na escola? Mulher, te chamo porque essa luta é tua. Deixa essa cozinha e vamos cair na luta. Por aqui dizem que esse não é ofício que se aprenda. Já se nasce quebrando babaçu. A senhora quebra coco faz tempo? Desde pequeno. Quantos anos a senhora tem? Não sei bem não. E a senhora viveu a vida inteira quebrando coco? A senhora gosta? Eu gosto, é a precisão, né? Nádia tem 16 anos e vários deles como quebradeira. Desde 7 anos. Com o que você aprendeu? Com minha avó, minha bisavó. Eu pego, compro roupa pra mim, compro sandália. Podemos entrar? Em sua simplicidade, Nádia abre a porta de casa para nos mostrar Percebam como as vive. características da casa. Nádia, aqui que é teu quarto? Aqui.
E você dorme bem aqui? Nesse seu cantinho? Não. Onde você põe suas coisas? Dentro desses sacos? Na cozinha, um monte de arroz vindo da roça do pai. Nádia sonha com uma casa diferente. Telha, tijolo, cimento, bastante coisa. Um banheiro. Como em muitas outras casas, o banheiro fica do lado de fora. Ô Nádia, mas aqui é só para tomar banho, né? E o número 1, número 2 faz onde? Faz no mato. No mato? Não tem banheiro para fazer? Tem. E como é que toma banho? A gente pega água lá no poço e enche e traz pro banheiro para tomar banho. Banho de balde? É. Enquanto termina de quebrar o coco, ela fala da profissão dos seus sonhos. Ser uma doutora. É? Você quer ser médica? Uhum. Caçar um trabalho bom, a gente ganhar bem. Pouco valorizado, o trabalho no coco deixa de ser atraente. É a pobreza de quem vive cercado de riqueza. Tem muita utilidade essa floresta. Tem uma riqueza muito grande. Tá vendo, pessoal? Foi só um pedacinho da reportagem, só para vocês verem, né? Uma das comunidades tradicionais, né? Viram aí, né? Que eles vivem de forma muito diferente aí da nossa. São culturas, são muito diversos, né? Vamos ver mais uma? Em todo o Nordeste. Opa, aí. Olha os caiçaras, pessoal. Olha que legal. Os caiçaras, pessoal, são aí uma mistura de povos indígenas já extintos, tá? Europeus de diversos países aí, né, lá da Europa, e os negros, principalmente os quilombolas, que eu já vou falar com vocês o que é daqui a pouco. E esses caiçaras, né, que após vários processos de ocupação do interior do Brasil, eles ficaram relativamente isolados, eles ficaram fixados numa faixa estreita de terra no litoral brasileiro, tá? Entre o mar e a serra. Eles ficam ali mais ou menos no sul do Paraná até o Rio de Janeiro, tá? Eles vivem basicamente da pesca. São comunidades tradicionais aí que têm as suas atividades, se caracterizam, né, pela pesca, tá bom? E se localizam principalmente no litoral, tá bom? Eles são excelentes construtores de navais, né? E as suas embarcações preferidas são as canoas, né? Essa aí, igual essa imagem que está aparecendo para vocês aí. Eles também desenvolvem agricultura, né? Mas a agricultura ela é complementar à atividade de pesca, tá bom? E o principal produto que eles cultivam lá na agricultura é a farinha de mandioca, beleza? Olha só, vamos ver mais uma. Então esses são os caiçaras que vivem no litoral brasileiro. É legal, né, a gente saber, são tantas coisas que o nosso país tem. Os seringueiros, já ouviram falar nesse aí, pessoal? Esse é muito legal também. Olha só, essas pessoas, o que será que elas estão fazendo nessas árvores aí? Pessoal, seringueiro é a pessoa que trabalha com a extração do látex. Tá? Látex é um líquido grosso que sai de uma árvore. Essa árvore ó, que é chamada seringueira, né? E o látex é a matéria-prima da borracha natural. Então o seringueiro, o que ele faz? Ele faz uns cortezinhos nessa árvore aí, ó, e põe uma cuiazinha, uma vasilhinha aí, e vai escorrendo um líquido dessa árvore aí. E esse líquido é utilizado para fazer borracha natural. E nós temos várias comunidades dessa, principalmente no norte do Brasil, que vivem aí da retirada do látex, tá bom? É claro que hoje nós temos como produzir a borracha, né, de forma industrializada, mas principalmente no passado os seringueiros tiveram um papel muito importante na história, no ciclo econômico do Brasil, tá bom? Principalmente do Brasil colonial, tá? Vamos ver mais uma. Os remanescentes quilombolas, agora sim. Pessoal,
remanescentes quilombolas, os territórios quilombolas, são lugares, tá, ocupados por descendentes de comunidades quilombolas, ou seja, na época da escravidão, tá? Na época da escravidão, os escravizados, os escravos que fugiam, eles criavam o quê? Os quilombos, tá bom? Para sobreviver e para resistir, né, da escravidão. E dessa forma, essas comunidades que sobraram aí dos quilombos são chamadas de quilombolas. Ou seja, é o que restou dos antigos quilombos. Olha que legal. E nós temos várias comunidades quilombolas no Brasil. Deveríamos ter mais, né? Mas nem todas ainda são reconhecidas, tá? Ao todo existem aí mais ou menos 2.000 comunidades quilombolas no Brasil, tá? Principalmente na Bahia, Maranhão, Pará, Pernambuco e Minas Gerais, tá bom? É claro que a maioria dos afrodescendentes brasileiros, né, dos afrodescendentes aí que vivem no Brasil, né, ou seja, as pessoas que têm antepassados vindos do continente africano, não vivem em comunidades quilombolas, né? Elas vivem em cidades, mas é importante nós sabermos que existem essas comunidades, tá bom? E elas praticam a agricultura, a criação de animais, outras vivem do extrativismo, tá? Algumas até promovem o turismo, você pode visitar, né, comunidades quilombolas, tá? Mas é importante nós pensarmos que todas elas estão ligadas, todas elas possuem um passado comum, um passado de resistência à escravidão, já que elas surgiram dos quilombos, né? Que foram os escravizados que fugiram e criaram os quilombos, tá bom? Olha que legal esse vídeo aqui que fala um pouquinho sobre as comunidades quilombolas. Vamos ver um pedacinho só. O Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, é uma das regiões mais pobres do estado, mas tem nas tradições da cultura negra uma das suas maiores riquezas. O local tem a terceira maior concentração de quilombos do Brasil. São mais de 50. A partir de hoje, o Repórter Brasil exibe uma série de reportagens para mostrar as dificuldades e a luta pelo reconhecimento dessas comunidades. Menina cor de canela, apareça na janela, eu tô louco pra te ver. A viola está chorando, parece que tá falando, eu quero casar com você. Menina cor de canela, apareça na janela, eu tô louco pra te ver. A viola está chorando, parece que tá falando, eu quero casar com você. A gente não sabia que a nossa comunidade era diferente de outras, que era diferente da cidade. Eu fui vir na cidade a primeira vez, eu tinha 15 anos. Essa coisa burocrática de se aceitar quilombola e receber certificado da Fundação Palmares, eu fui ter contato com isso em 2005. Eu falo com uma satisfação muito grande ter me descobrido como quilombola, que até um certo tempo a gente não sabia que a nossa comunidade era remanescente de quilombo. Eu não tinha conhecimento, nem sabia o que era quilombo. Aí eu falava, nós não temos quilombo nenhum registrado. E na verdade que a gente estava passando em cima da terra dos quilombos. Os quilombolas eu descobri foi agora através da reunião, foi que nós foi descobrir que nós os quilombolas. Lembrando que eles estão aí, né, desenvolvendo as tradições do negro africano. Está tentando manter, tentando segurar as tradições, aquele acolhimento que os escravos tinham com os companheiros. Então a gente vem nessa tradição, né? Em São Paulo, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente entra numa condução. Quem está sentado no canto, torce para o canto. Quem está sentado na beirada, está torcendo para a beirada, para o que está no canto não encostar nele. E a nossa comunidade, não, a gente tem já tem aquele calor humano que é típico das comunidades tradicionais.
território é onde a forma de vida se faz, né? É onde o modo de se viver. Quando mesmo a gente vai discutir sobre território nas comunidades quilombolas, a gente costuma muito perguntar ao pessoal mais velho aonde que o pai dava água à criação, aonde que a avó buscava barro para passar no fogão, aonde que plantava, aonde que passava o córrego. E aí quando eles vão falar onde são, a gente vê, assim, olha, o físico, olha o tamanho desse território. Mas nós temos o território da convivência, né, que é muito maior. Já fui para a construção civil em São Paulo já 2 vezes, só que eu não adaptei. Quando você estava em São Paulo, o que você sentia mais falta daqui? Até do mato. O modo de vida, os saberes, né? O patrimônio material e imaterial, até a forma que a casa é construída, né? Então, tudo numa comunidade quilombola, numa comunidade rural, é um grande patrimônio, né? A parte religiosa, aquela parte da cultura, toda a comunidade pertence ainda manter essa parte, que é o tambor, o reinado, o pontão, a bandeira, essas coisas que usava naquela época da defesa da imagem. É uma coisa que eu amo de paixão. Então, é uma coisa que eu acho, e eu falo para o jovem, que nunca deve deixar morrer. Menina suspende a saia, não arrasta a saia não. Seu marido tá em São Paulo, não vai te dar saia não. E vou dar minha despedida que agora não quero mais, que é pro povo não dizer que isso já não presta mais. Amanhã vamos mostrar como a discriminação e o racismo ambiental afetam a vida nas comunidades quilombolas. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre as comunidades tradicionais. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me procurem. Tchau para vocês e até semana que vem.